Salve, guys. Vamos lá, continuando a série de vídeos. Hoje a gente vai falar sobre board de guerra, como que é composto esse board, que são 50 pessoas, e qual que é aí a estratégia mais utilizada há algum tempo já para se montar esse board, tá? Eu vou estar falando aqui o que eu achei importante colocar aqui. Eu achei importante colocar a role, tá? Inclusive, preciso dar os créditos aí para um youtuber gringo. Eu vou tentar, se eu me lembrar, vou tentar colocar o canal dele aí na descrição, porque esse template eu me baseei nesse cara, tá? Que é um canal que também fala sobre estratégia de guerras e tudo mais. Eu vou tentar colocar o canal desse cara aí na descrição. Mas de qualquer forma, eu modifiquei algumas coisas, mas eu gostei de deixar dessa maneira aqui, que o que eu acho importante mostrar aqui para quem está começando a jogar guerra é entender qual que é a classe, né? Qual que é a role ali que o cara tá jogando, qual que é o peso de armadura dessa role e quais que são geralmente as armas, as duas armas aí que essa role usa. E por último, qual que é a runa de coração que esse cara usa, que essa role vai usar, tá? Vou trazer também o conceito que eu já tinha falado, de certa forma, no vídeo passado, que era o conceito de siege e o conceito de zerg, tá? Bom, vamos lá, vamos começar então. Primeiro de tudo, siege e zerg. A zerg são todas as PTs que vão jogar lá no ponto. A siege são todas as PTs que jogam fora do ponto, tá? Porém, essa divisão é feita, e aí eu já vou falar dos quads agora. Essa divisão é feita, de certa forma, muito bem equilibrada. Parece que as PTs de ponto, elas têm mais pessoas, né? Porque afinal é de 1 a 6. Só que na verdade é feita essa divisão 25-25. Então tem 25 pessoas que jogam no direcionamento do ponto e tem 25 pessoas que jogam para fora. Porque há algum tempo já, na verdade, a gente tem esse conceito dos quad DPS, que é o quê? Você vai pegar uma pessoa que joga uma pessoa de uma PT de ponto e você vai fazer com que essa pessoa seja, na verdade, um DPS que joga fora do ponto. E você vai fazer isso para todas as suas PTs de ponto, menos para PT1, tá? O que somado dá 5 pessoas, né? Então, um quad aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, são 5 pessoas. Ou seja, você tem 20 pessoas que jogam aqui de Siege, mais 5 pessoas que jogam no quad, que também joga da Siege. Então, ao todo, é 25 Siege, 25 Zerg. Aí que vem a pergunta. Ah, mas por que então não fazer uma PT inteira de quad? Por que não pegar esses caras e simplesmente fazer uma PT inteira? O principal motivo para isso é porque isso iria deixar as PTs de Bruiser um pouco estranhas. O que eu quero dizer com isso? Porque essa divisão ela fica muito certinha, sendo que tem 2 Bruisers por cada PT, um debuffer e um healer. Se a gente tirar esses caras daqui para formar uma PT, então vamos dizer que a PT 6 ela vai ser essa PT de quad, tá? Então a gente vai ter que realocar um Bruiser por uma PT, então vai ficar alguma PT com 3, na verdade vai ficar 2 PTs com 3 Bruisers, e alguma PT vai ter que ficar com 2 debuffers. E alguma outra PT vai ter que ficar com 2 healers. Então, a nível de organização, é melhor com que a gente pegue esses caras aqui, ou esses DPS, e a gente meio que faz com que eles joguem livre, tá? Sem PT, e se comunicando apenas pelo TS ou Discord, tá? Geralmente, quem está aqui no quad são pessoas que dão muito dano e são pessoas relativamente experientes para fazer essa função, já que não vai ter uma PT ali e já que esse healer aqui
ele não vai estar focando em dar a cura para esse cara. Ele pode até ser curado, mas ele é a última prioridade de todas as pessoas da PT, tá? Então, acabei já começando pelo conceito talvez mais difícil aí de se entender, que é o quad. Né? O que é o quad? Por que o quad existe? Por que o quad são pessoas individuais em PTs e não uma PT inteira de quad? Tá? E já falei também o porquê que a divisão é bem certinha, né? Então são 25 pessoas que jogam dentro do ponto e 25 pessoas que jogam para fora do ponto, tá bom? Então vamos lá. A PT1, ela é a PT mais diferente dentro das PTs de ponto, tá? Porque a PT1, ela vai ter algumas classes que as outras PTs não vão ter. Por exemplo, o tanque, tá? O tanque, ele é o cara que vai jogar de pesado, ele vai jogar de SNS e Ice e gelo, e ele vai jogar de pedra. Ele, como o nome diz, ele é o cara que mais vai ter vida, mais vai tancar, e a função dele basicamente ali é levantar o escudo pro restante da sua PT, tá? Aí a gente tem o suporte / flail, que é um outro cara que também vai ter muita vida, ele também vai tancar muito, mas de certa forma ele acaba funcionando como um suporte, porque o flail ele acaba servindo de duas formas. Ou você vai debuffar o inimigo, ou você vai buffar o seu time, tá? Aí a gente tem esse bruiser aqui, que geralmente ele é o Caller, mas só coloquei aqui para fins educativos. Não precisa, esse bruiser aqui, ele não precisa ser Caller. O Caller pode ser o tanque, o Caller pode ser o flail. O Caller ele só não vai ser o healer, né? Mas ele geralmente está na PT1 e ele é um desses três aqui, tá? A PT1 também tem esse tipo de healer aqui, que é o único tipo de healer que tem numa guerra, para cada lado, que é o healer AOE. Que ele é um tipo de heal muito diferente, que é o cara que ele literalmente vai tentar curar todo o ponto como um todo. Ele não heala a PT, ele heala todo o ponto como um todo. Quando eu lançar o vídeo aí de healer AOE, vai ficar mais claro o que isso significa. E aí tem um healer de ponto normal, assim como todas as outras que tem um healer de ponto, que é para manter especificamente esses caras vivos, tá? Então vai ter 2 healers nessa PT aqui. O restante das PTs de ponto, até a PT6, vai seguir a mesma lógica, então eu não vou falar PT por PT, eu vou falar apenas dessa, porque é literalmente copiar e colar até a PT6. Que é o quê? Vai geralmente ter 2 bruisers, eles jogam de médio. As armas, vou falar com confiança que 100% das vezes vai ser machadão e martelo, e 100% das vezes vai ser detonate, tá? Bruiser não joga de pesado, Bruiser não joga com outras armas e Bruiser não joga com outra runa, tá? Então vai ter esses 2 Bruisers, vai ter um debuffer, que ele é um cara que sim, ele joga de pesado, e ele joga de void e gelo. Como o nome diz, ele vai ser o cara que vai conseguir tirar o reforço dos caras, cortar a cura dos caras, dar snare nos caras. Então é isso. A função dele basicamente é infernizar a vida dos outros bruisers que tá lá no outro time inimigo, tá? E ele vai vir com as runas das vinhas, tá certo? Aí tem o quad e tem o healer de ponto, que geralmente, tá? Existe certo consenso, vamos dizer assim, que healer de ponto joga de rapieira, bastão vital e rapieira, enquanto que healer de siege joga de bastão vital e machadinho, tá? Então tá certo. Isso aqui é como funciona o board de uma siege, quer dizer, de uma zerg, tá? E aí aqui, quando a gente passa para siege, o que a gente tem? Na siege, a gente tem pode ter algumas variações, tá? Na Zerg é mais certinho. A gente sabe que vai ter 2 bruiser numa PT. A gente sabe que vai ter um debuffer e tem que ter um healer, tá? Mas aí como que é aqui na Siege? A PT7 geralmente é uma PT que se vai... talvez seja um consenso também que se vai 2 pesados, tá? Um desses pesados vai jogar de lança, mas é comum também que tenha um pesado aí de espadão, para quebrar a estamina do outro pesado do time inimigo. O outro pesado vai jogar de machadão ou lança, tá bom? Aí geralmente tem um disruptor médio,
que ele joga de lance e machadinha. Antigamente, quando eu digo antigamente, sei lá, alguns meses atrás, era muito comum a gente ver aí SNS e machadinha, tá? Mas talvez por causa de alguns nerfs, hoje em dia tá muito mais comum a gente ver lance e machadinha, mas a depender de quando você estiver assistindo esse vídeo aí, pode ser... insira aqui a build mais comum para Disruptor médio que tem, tá? Atualmente, nesse momento atual do patch, a build mais comum e mais efetiva talvez seja de fato lance e machadinho. Então por isso que eu coloquei aqui. Geralmente vai ter também ali um Void Blade, tá? Que joga de Void Ice, médio, com pedras. E vai ter um Healer, com machadinho, tá? Na PT8, que joga lá do outro lado do ponto, vai ter um Disruptor pesado, de machadão ou lance. SNS aqui é espada e escudo, né? Aí de machadão ou lance. Um Disruptor médio, lança machadinha. Um Void Blade. Um mago. E um healer, tá? Geralmente todo mundo aqui vai usar pedra. Quando a gente pula para 9, a gente volta aí com 2 pesados, mas não precisa ser uma regra. Pode sim jogar com um pesado só. E aí, se você quiser substituir defesa por dano, você tira um desses pesados e bota um Fire. E aí vai ficar uma PT bem equilibrada, no sentido de que tem um Disruptor pesado, tem um Disruptor médio, tem um Fire, e ainda tem o Void Blade, e aí tem o Healer, tá? Mas também é comum aí a gente ver PT9 jogando com 2 pesados, um Disruptor médio, um Void Blade e um Healer. Porque o Fire, ele geralmente já vai estar nos quads, tá? Então, já que tem um Fire ali no quad, o Fire vai jogar junto com a 9 na floresta. Então, tem algumas guildas aí que não vê necessidade de colocar Fire na 9. Tá certo? E aí, como tem 2 pesados, é de certa forma interessante que um deles use vinhas. Da mesma forma, segue a lógica que a PT7. Como tem 2 disruptores pesados, um deles é interessante usar vinhas. Aqui na 10, cara, a 10 é uma PT meio randola, assim. Se você quer testar alguma parada, você testa na 10. Então, antigamente, tá, era muito comum da gente ver um disruptor pesado, um disruptor médio e 2 arcos junto com um healer na 10. Hoje em dia, esse meta, eu não sei se ele não existe mais ou só nas guerras que eu jogo não existe mais, tá? Mas no geral eu vou passar essas duas visões, tá? Você pode jogar na 10 mais tradicional aí, que é um disruptor pesado, um disruptor médio, 2 arcos elétricos e um healer. Ou você give o arco, ou deixa só um arco que seja, e aí você vai aqui colocar, cara, qualquer coisa que você achar que pode dar dano. Você pode botar um Bacamarte, você pode botar aí um cara de leve pra jogar, enfim... Qualquer coisa aí que você pode ir testando, tá? A 10 eu acho que ela é feita pra você testar coisas. Se você quiser testar coisas, meio que você testa na 10. Tá? Enfim, guys. Acho que é isso. Acho que é bem direto e reto mesmo aqui o board, tá? Qualquer coisa aí vocês podem printar. Eu acredito que eu não vou disponibilizar o doc em si, porque eu uso esse doc para outras coisas, tá? Mas vocês podem printar aí, porque a ideia aqui mesmo é só vocês terem uma noção de como que é formatado esse board, quantas classes de cada vai ter, qual é o peso que eles jogam, qual que é a arma que eles jogam e qual que é a runa que eles jogam. Eu acho que essas informações são as informações mais importantes aí para passar para vocês. Lembrando também que isso aqui eu sempre tento trazer o que é mais comum. Não significa necessariamente que é o mais certo, tá? Você aí que faz o raid plan da sua guilda, aí que monta o board da sua guilda, cara, seja livre para pensar nas estratégias que você quiser, tá? Só tô tentando trazer o que é mais comum, beleza? Mas é isso, guys. Valeu, um abraço.